em relação ao posicionamento e voto de Vossa Excelência, que talvez em 100% foi pela aprovação dos projetos e nem sempre, creio eu, concordando em sua totalidade, porque o próprio Tribunal de Contas não concorda. O próprio Ministério Público já demonstrou também não concordar com alguns atos do Executivo. Nós estamos aqui em prol da sociedade palmense. Sempre que me posicionar na votação de projetos de interesse do Executivo ou da sociedade, me posicionar contrário, pode ter Vossa Excelência a certeza que não sou contrário em momento nenhum a interesses ou não do prefeito, e sim da sociedade. Por isso, gostaria de pedir a Vossa Excelência um pouco mais de seriedade com a fala, quando leva a crer como se votássemos sempre contra Palmas, quando leva a crer como se fôssemos contrários ao município ao qual representamos e fomos eleitos para bem fazê-lo. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Passamos à deliberação da ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Pauta da segunda sessão extraordinária do dia 23/6/2017, local plenário da Câmara Municipal, às 16 horas. Ordem do dia, matéria em primeiro turno de discussão e votação, processo número 116/2016, projeto de lei número 26, de 29/12/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: altera o nome da Escola Municipal de Tempo Integral Osmar do Alibe para Colégio Forças no Esporte Almirante Tamandaré, na forma que especifica. Em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com 3 votos contrários, vereador Vandinho, Milton Neres e vereador professor Júlio Gel. Não temos comunicações parlamentares. Eu gostaria de... Vai ter mais 2 sessões. Eu gostaria de ouvir o vereador Luiz Campeiro, que é muito meu amigo. Em momento algum naquela tribuna ali, eu falei de maldade da filha do vereador Luiz Campeiro. Muito pelo contrário. O projeto de lei que titulou Caroline Campeiro foi votado por mim nesta casa. Eu sei que o sentimento que ele tem não tem nada a ver, ele deve ter interpretado mal. Eu apenas citei como exemplo. 2 exemplos que eu citei. Em momento algum naquela tribuna, eu quis dizer que a filha do vereador da Caroline Campeiro desmerecesse. Em momento algum. Muito pelo contrário. Eu acho que ele equivocou ao pensar que eu, amigo dele, possa querer, até porque o nome da filha dele é falado todo dia, 24 horas nessa cidade. É uma das escolas de referência da região sul. Então, se o vereador Luiz Campelo não tem motivo nenhum para sair da sessão, achando que eu, vereador Folha, quis usar a tribuna para falar mal, para denegrir de forma nenhuma, muito pelo contrário. O nome da filha dele está naquela escola votada por mim. O que eu fiz foi referência a 2 assuntos lá e na escola Berta Vila. Ele é meu amigo, ele sabe que não tem, ele saiu aí, mas ele sabe que não falei com maldade, muito pelo contrário, eu tenho muito carinho e respeito por ele, gosto dele. Apesar de vez em quando nessa tribuna ele dizer que eu não leio, ele me atacar pessoalmente, mas neste caso não. Eu falei no respeito que tenho, porque lá é uma escola pública que tem o nome da filha dele. E ele não disse que ele pediu para colocar o nome, não citei isso. Eu apenas fiz referência a 2 casos que aconteceu aqui, e ele sabe que eu sou amigo dele. Encerra o presidente da sessão, convocando outra para dentro de 30 segundos. Está encerrada a sessão.
segundo turno? Eu acabei de ler ou não? Eu li o primeiro. Sob a proteção de Deus e havendo o nome legal, em nome do povo palmense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra a primeira secretária para proceder à leitura do texto bíblico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não temos leitura das atas das sessões anteriores. Não temos matéria de expediente. Não temos apresentação de matérias. Passamos às discussões parlamentares. Solicito ao segundo secretário os oradores inscritos. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, passamos à deliberação da ordem do dia. Peço à primeira secretária, vereadora Wanda Monteiro, que proceda à leitura das matérias constante da ordem do dia. Pauta da terceira sessão extraordinária do dia 23/6/2017. Matéria em segundo turno, discussão e votação. Processo número 116/2016, número 26, de 29/12/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Assunto, altera o nome da Escola Municipal de Tempo Integral Osmar do Alibe para Colégio Força no Esporte Almirante Tamandaré, na forma que se especifica. Em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do vereador Vandim, Milton Neres e Júnior Gel. Não temos comunicações parlamentares. Encerra a presente sessão, convocando outra para dentro de 30 segundos. Está encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, havendo nome legal, em nome do povo palmense, declara aberta a presente sessão. Tem a palavra a vereadora Wanda Monteiro para proceder à leitura do texto bíblico. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Salmo 16. Gostaria de oferecer esse salmo aos colegas vereadores, principalmente ao vereador Lúcio Campelo. Não temos leitura das atas das sessões anteriores. Não temos matéria de expediente. Não temos apresentação de matérias. Passamos a discussões parlamentares. Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Vereador Negreiro, vereador Tiago Andrino e vereadora Laudeci Coimbra. Depois. É no pequeno. Esse aqui é o grande. Depois. Vamos votar logo. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, passamos à deliberação da ordem do dia. Tem a palavra a vereadora Wanda Monteiro, primeira secretária, para proceder à leitura das matérias constantes na ordem do dia. Pauta da quarta sessão extraordinária do dia 23/6/2017. Matéria em terceiro e último turno de discussão e votação. Processo número 116/2016, projeto de lei número 26, de 29/12/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto, altera o nome da Escola Municipal de Tempo Integral Osmar do Alibe para o Colégio Força no Esporte Almirante Tamandaré, na forma que especifica. Em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Com voto contrário do vereador Júnior Gel, vereador Milton Neres. Vereador Vandim. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito ao segundo secretário se há vereadores inscritos. Vereador Negreiros, vereador Tiago Andrino e vereadora Laudeci Coimbra. Concedo a palavra ao vereador Major Negreiro pelo prazo regimental de 5 minutos, sem apartes. Boa noite a todos, presidente, vereadores, imprensa e amigos palmenses. Nós percebemos que aqui nessa tribuna os ânimos se exaltaram, né? Eu, até certo ponto, eu sinto, Milton, uma certa culpa na participação de toda a transformação de todo esse imbróglio que ocorreu aqui hoje. Por quê? Eu, no princípio, entrei com um projeto dos colégios militares.
aqui na capital, o requerimento que foi aprovado e que o prefeito acatou. Isso já era um sonho nosso de muito tempo. E esse ano, no comecinho de janeiro, aliás, o ano passado, o prefeito criou o Colégio Militar, a CEMIL, lá no Lago Sul, que é CEMIL, Colégio Militar, liderado pelo Corpo de Bombeiro, Margarida Lemos. O Colégio Militar Margarida Lemos, os bombeiros não exigiram nenhuma mudança de nome. Está funcionando. Posterior a isso, nós entramos também com uma solicitação para criar-se o Colégio da Guarda Metropolitana, que hoje é o Colégio CGM, Colégio da Guarda Metropolitana, Eurídice Ferreira, que é na Orane 13, que está funcionando. Eu participei de uma reunião com o almirante da Marinha e o professor Danilo, lá, se não me engano, na 1103 Sul, numa escola onde a Marinha estava reformando. E lá nesse dia, o almirante, quando nós falamos da proposta da Marinha assumir uma escola em Palmas, o almirante pediu que fosse colocado o nome da escola com o nome do patrono da Marinha do Brasil, que é o Almirante Tamandaré. E o professor Danilo, no afã de a gente também querer agradar e fazer aquele convênio com a Marinha do Brasil, eu acho que no momento ele nem lembrou disso, que a escola já tinha o nome do Osmar do Alibe. E deu a palavra lá para o comandante, que eu estava presente no momento. E o projeto veio para cá, criou-se todo esse imbróglio, e inclusive eu na comissão, eu votei contra a retirada do nome, porque nós temos o caso do Diogo Fernandes, nós temos o caso de várias pessoas homenageadas aqui, e que se for retirado e tirado a homenagem, a pessoa vai ficar ferida. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do prefeito Raul, nós tivemos uma relação de amizade, temos, de muito tempo. A Solange também sempre me recebeu na casa dela, já estive lá em Araguaçu, e que a gente tem uma deferência de amizade muito grande por essa família. O que ocorre? Com o pedido aqui, o prefeito me ligou e pediu que tem um compromisso agora de inaugurar a escola essa semana com a Marinha, com o comandante da Marinha que vem para cá, que a gente retornasse com esse projeto para que a gente cumprisse com o compromisso com a Marinha do Brasil. E assim nós fizemos. Mas nós fizemos com uma condição. Inclusive foi eu que expus para o prefeito, fui pessoalmente, conversei com ele, que a gente achasse uma outra opção, uma outra escola, para colocar a homenagem ao Osmar do Alibe, o pai da nossa ex-primeira-dama Solange do Alibe. E ele, de pronto, me autorizou a fazer isso. E eu falei para ele, eu só faço, prefeito, com a anuência da oposição, porque o pessoal da oposição tem sido companheiro nosso também nesta casa, Milton Neres e os demais vereadores da oposição. Aqui a gente tem muito respeito, Rogério Freitas, o vereador Lúcio Campelo, que se ausentou. E assim nós o fizemos. Nós fomos atrás do professor Danilo hoje, e tem em construção hoje 7 CEMEI aqui em Palmas. E eu fui aqui na 132, almocei lá com os peões, com o pessoal que está trabalhando naquela obra, eu, o Júnior Coimbra e mais o doutor João Paulo. E lá nós acordamos, só um minuto só para concluir, de que aquela seria a escola que aquele CEMEI que a gente iria manter a homenagem ao nosso companheiro, amigo da família, o pai da Solange, Osmar do Alibe. E assim o fizemos. O doutor João Paulo se prontificou, fez o projeto de lei já está aqui nessa casa, que é o projeto de lei número 17, que vai denominar o CEMEI Osmar do Alibe, aqui da 132, da 305 Sul, e eu acho que a homenagem a esta família que é merecida permanece, independente de ser na região sul ou na região norte. Nós estamos mantendo a homenagem a esta família, mas eu, Milton, se a deputada Solange do Alibe me receber na casa dela, eu, Major Negreiros, irei falar pessoalmente com ela, irei falar com o prefeito Raul Filho, o ex-prefeito Raul Filho, sem nenhum problema, informando desta situação, certo? E eu quero agradecer aqui a todos vocês que participaram dessa sessão. Eu sei que não é fácil, porque aquele que tem uma pessoa homenageada, ninguém gosta de que essa homenagem seja retirada. Mas nós tivemos aqui o caso do próprio Valdemar Júnior, na gestão passada, que deu um embate também, mas que também recebeu a homenagem. Nós tivemos aqui o caso do vereador Etinho, que pediu uma homenagem a uma família aqui do Amas,
aqui na antiga pista do aeroporto, e que depois o prefeito pediu que fosse homenageado o médico Eduardo Medrado, e que arrumou-se um outro local para fazer a homenagem que o Etinho pediu. Então, eu acho que essa movimentação a gente pode fazer, e de nada nós estamos desmerecendo a família da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Solange do Alibe. Eu acho que em momento algum o prefeito Amasta, por capricho, por vingança, por questões políticas, que ele não é disso, eu não vi em nenhum momento, nos tempos que eu convivo com o prefeito Amasta, essa questão de perseguição, essa questão de politicamente se vingar, isso não existe. A política acabou, o debate aqui foi acalorado, né? Eu quero, inclusive, pedir aqui, como o Folha já pediu, em nome do vereador Folha, pedir aqui ao vereador Lúcio Campelo, desculpa, eu acho que o Folha não quis ofender a família do Lúcio Campelo, a quem a gente tem um respeito muito grande. A gente sabe o carinho que o Lúcio tem pela filha, né, pela Carol, e que realmente a gente se emociona, porque isso é questão de paz. Você fala o nome da filha que é falecida, a gente se emociona. Mas eu tenho certeza, Folha, que Vossa Excelência não falou com a intenção de machucar o vereador Lúcio Campelo. Mas eu quero deixar aqui de público o agradecimento a todos os vereadores da oposição e os vereadores de situação, os vereadores de oposição, por esse período de congraçamento. As discussões foram calorosas durante esse período, mas nós estamos terminando agora num momento ímpar, tranquilo, aprovando todas as matérias que a gente precisava aprovar. Eu acho que o parlamento é isso, né? É diversidade, é contrário de ideias, mas que as coisas funcionam sem as ofensas pessoais. Tá? Eu quero parabenizar esse parlamento aqui, ao presidente Folha, pela forma com que está conduzindo, a vereadora Wanda Monteiro, quando assume a presidência, o vereador Léo Barbosa, e eu tenho certeza, e a todos os vereadores, mesmo o vereador Júnior Gel, nas suas divergências, mas a gente respeita as suas opiniões. Eu acho que o parlamento é isso, é divergência, é construção, mas é saudável, porque nós todos vivemos numa democracia plena. Obrigado a todos e uma boa tarde. Vereador Tiago Andrino. Já votou na hora. Acabou, né? Boa tarde a todos os colegas, profissionais da casa, presidente Folha. Eu fiz questão de usar a fala por vários motivos, mas em especial para emitir a minha opinião sobre uma votação que, apesar de parecer talvez apenas um nome, mas está carregada de simbologia, de sentimento, de vidas. Então não dá para deixar um voto desse passar em branco sem manifestar o voto. Primeiro eu queria parabenizar o vereador Major Negreiros pela forma que conduziu, Major Negreiros. Você teve sensibilidade, teve trato, teve jeito e tentou de toda forma amenizar essa discussão, dialogando não só com todos os colegas, mas também com os envolvidos na homenagem. Então parabenizo o Major Negreiros pela condução que nos trouxe até o orgulho de ser liderado por Vossa Excelência. Quero aqui também registrar a minha opinião sobre o assunto que mais mexeu aqui, que foi quando o vereador Lúcio falou da sua filha querida, de que também não vi na fala do presidente Folha nada, e acho que talvez se o vereador Lúcio estivesse aqui também teria visto, ele estava no momento fora, de que não houve nada contra a sua filha, a homenagem que recebeu, não vi nada que pudesse levar ele a sentir algum prejuízo, nenhum. Mas respeito o sentimento do vereador Lúcio Campelo. Sobre as intenções do prefeito, gostaria de deixar claro que acho as intenções do prefeito excelentes, quando ele escolhe a ideia de um projeto de educação com o apoio dos colégios militares, não só da Marinha, como também agora da Força da Guarda Municipal. Já houve diálogo com a Polícia Militar, e essa ideia, Major Negreiros, que Vossa Excelência também defendeu, ela vem de encontro a um momento em que o Brasil reforça valores, reforça o civismo, e essas escolas, como é o caso do Estado, do Colégio Militar do Estado do Tocantins, um dos piores IDEBs do Brasil é da educação estadual, mas o Colégio Militar do Tocantins é uma pérola. Ela é a grande diferença, é um dos melhores IDEBs, graças ao esforço conjunto dos militares e dos educadores do Estado em fazer a diferença. Então essa escola ela vai ser brilhante, vai ser a única escola da Marinha do Brasil, merece
todas as homenagens, e eu não falo isso em desrespeito às outras homenagens. Então, antes de tudo, gostaria de defender as intenções do prefeito. Eu acho que são justas e não vi nenhuma intenção vingativa e não vi nele a vontade de tirar outra homenagem. Sobre as homenagens que já foram feitas nessa casa, quero deixar minha opinião de que o que foi feito para trás eu respeito. E falei isso ontem, inclusive para o vereador Milton Neres, falei em outras oportunidades. Acho que a cada momento a Câmara tem o seu encaminhamento, e as suas leis, e a sua visão de ver. E a história se respeita, até no direito, a gente tem isso aí, retroatividade contra a decisão do momento. Então, se naquele momento houve uma homenagem para A, para B, eu respeito a homenagem do senhor do Alibe, que não o conheço, mas tenho todo o respeito à sua homenagem. Se o prefeito não fosse dar uma outra condição de homenagem, que não tira a honra, eu concordo que também não me sentiria confortável, porque aqui nessa casa, eu presenciei aqui, enquanto parlamentar aqui, troca, vi o vereador Etinho trocando, e já vi outros movimentos, como foi até exemplificado no caso da própria colégio, que já era para ter chamado Carolina Campelo. Então vejo boa vontade do Executivo em não quebrar o histórico que permitiu essa homenagem. Agora, aproveito meu minuto final para dizer a minha opinião. Eu votei há pouco tempo a homenagem à irmãzinha do meu colega, amigo, vereador Diogo Fernandes. E fiz isso por convicção, por emoção, porque ela, além de ser especial, ela teve o falecimento num dia muito importante da síndrome de Down, e me tocou. E falei no meu voto que votei por essa simbologia, mais do que por ser irmão do meu amigo vereador. Porque eu acho que esse momento na política, o Brasil espera que a gente reveja toda a construção do Estado brasileiro. Quando um juiz constrói para ele privilégios, o povo está batendo agora, vereador Artinho. Os privilégios do judiciário, os privilégios dos tribunais de contas, os privilégios dos legislativos. Quando eu digo privilégio, é o direito que nos tem de poder decidir coisas a nosso favor. E uma das coisas que nós temos prerrogativas na lei orgânica é decidir nomes de espaços públicos, que muitas vezes é ridicularizado. Tem gente que fala, eu só posso botar nome de praça e escola. Isso não é pouca coisa. Posso usar um pouquinho, por exemplo? Paciência, vou concluir. Eu não acho isso pouca coisa. Nós estamos falando de milhões de investimento, de espaços, escolas que passam 1000 crianças dia, mais as suas famílias, gerações e gerações. Às vezes uma escola passa 20, 30 mil pessoas que são educadas ali dentro. E eu vejo com bons olhos quando a gente separa os nossos desejos, os nossos privilégios de escolher, de poder até nos homenagear entre nós mesmos e a gente mostrar o interesse público maior. Eu acho que escola deve ser homenageada por pessoas que têm o valor para as crianças que estão lá, valores educacionais. E não faltam pessoas para serem homenageadas na educação. Quantos professores têm histórias lindas nas escolas do Tocantins e de Palmas? Quantas pessoas despercebidas, talvez porque a gente convive com o nosso poder, com as nossas vidas, com as nossas histórias, a gente encontre na classe política os nossos homenageados. Então eu quero dizer que foi meu único voto e meu último voto que homenageou de uma forma coleguismo, mas pela simbologia que representou e que me motivou, e eu que sou um defensor da pessoa com deficiência, foi meu último voto que defendi, foi a irmã do meu vereador Diogo Fernandes, e disse a ele, não foi por ele, foi muito mais pela simbologia de tudo que ocasionou. A partir de agora, a minha posição é de que todas as homenagens, espaços públicos, devem ser pessoas com grande valor histórico, cultural, cívico, patriótico, e que de forma alguma seja para favorecer o interesse mesmo meu, de qualquer um dos colegas que estão aqui. Eu acho que é um momento novo no Brasil, eles querem que a gente mude a nossa opinião, e eu acho que essa homenagem ao Almirante Tamandaré vem de encontro ao que eu acredito, e voto com plena convicção, sem desmerecer as outras homenagens. Acho que a partir de agora temos que fazer um novo momento na política e repensar todas as ações, por mais simples que pareça, homenagear uma escola não é uma coisa simples, e eu acho que a população não quer que a gente homenageie as nossas famílias e coisas que nos fortaleçam politicamente. Então fica aqui meu voto, a minha opinião e o meu respeito total ao vereador Ivori de Lira, ao prefeito Raul Filho, ao seu do Alibe, que merece, que Deus o abençoe, e todas as pessoas que foram homenageadas, e eu não penso nunca em tirar o nome de ninguém que já foi homenageado e falecido, pelo contrário, manter a história de Palmas e de todos
que já passaram e as decisões anteriores. Obrigado, presidente Folha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Atino Nordeste. Senhor presidente, eu não vou fazer uso da tribuna, é só aqui mesmo. Eu só quero falar sobre a questão do autor do projeto de lei, Osmar do Alibe, vereador Ivori, em quem eu já tive a oportunidade de votar 3 vezes para vereador. E dizer que meu voto hoje foi favorável à escola de tempo integral Almirante Tamandaré, ao mesmo tempo porque também é favorável à nova escola, o CIMEI Osmar do Alibe. Eu tenho um respeito muito grande pelo vereador Ivori de Lira, hoje está assumindo como deputado, como tenho um respeito muito grande pela deputada Solange do Alibe, a quem minha esposa já foi professora das 2 filhas dela. Eu tenho um respeito enorme pelo vereador, pelo ex-prefeito Raul Filho, meu amigo, companheiro. Eu gosto do Raul Filho. Mas que hoje esse ato aqui, eu tenho ele como ato, não de esquecimento, não um ato de querer apagar a imagem do prefeito Raul Filho, da deputada Solange do Alibe. Eu vejo que é um ato pela necessidade hoje daquela escola, a parceria com a Marinha do Brasil. Então fica aqui o voto do vereador Atino Nordeste, mas um respeito enorme pela família. E eu tenho certeza que a família vai sim aceitar o nome do novo CIMEI, o nome de senhor Osmar do Alibe. Muito obrigado, boa noite. Vou ter que me retirar, que eu tenho que ir à igreja. Vereadora Laudeci Coimbra. Obrigado, meu líder. Meu boa noite, senhor presidente, minha colega Wanda Monteiro, nobres colegas, a imprensa, funcionários da casa e as pessoas que nos acompanham. Eu achei que ontem fosse o nosso último dia, fiz até aqui um pronunciamento, mas hoje, para mim, foi um dos piores dias do meu mandato de vereador até aqui. Eu acho que cabe uma reflexão da nossa atitude enquanto parlamentares, e nós votamos uma coisa que, ao meu ver, eu sei que existe sentimento, e foi explicado, não vou mais explicar o motivo por que se trocou. Não sei não. Mas eu queria, no encerramento dessa sessão hoje, que nós fizéssemos uma reflexão quanto à nossa atuação aqui. Porque é normal, já está se tornando normal, quando nos faltam argumentos técnicos ou legais, apelarmos para questões pessoais ou sentimentais. E aqui não é o espaço para isso. E nós acabamos ferindo, agredindo os colegas que nós vamos ter que conviver durante 4 anos. Eu convivo muito mais com vocês do que com meu marido e com os meus filhos. E vou conviver por esses 4 anos mais com vocês do que com minha família. Então, é necessário que se tenha, eu tenho insistido aqui, falado isso insistentemente, que se tenha mais ética, mais decoro e mais cuidado, mais zelo com as palavras. A divergência é salutar e é indispensável no mundo da democracia. Toda unanimidade é burra. Mas temos que respeitar o posicionamento e vir aqui com o debate técnico, como já falei. E deixar de lado as questões pessoais e o sentimentalismo. Porque muitas vezes o vereador que vem aqui dizer assim, porque você está desonrando a família, você não tem escrúpulo, você vota com o governo porque não tem escrúpulo, isso atinge a pessoa da gente. E assim, eu queria também agradecer, vereador Milton Neres. Durante várias vezes nesse período, nós precisamos da colaboração e tivemos a colaboração da oposição, da bancada da oposição. E, assim, eu não poderia deixar passar, porque eu acho que nós ainda vamos precisar. Nós aqui somos um colegiado e, apesar de divergirmos, como já falamos, nós precisamos, muitas vezes, sentar, conversar e nos entender. E eu, pessoalmente, às vezes que solicitei, do vereador Milton Neres, do Felipe Fernandes, apesar de falar que só
e tumultuar, mas quando foi solicitado, ele nos atendeu. O vereador Rogério Freitas, da mesma forma, e Lúcio Campelo. Sei que eles têm as divergências, que às vezes falam coisas que desagradam, mas nas vezes que eu precisei, eu queria agradecer a participação de vocês, a contribuição, as críticas são salutares, as denúncias que vocês faz melhorar. Eu sou da base do prefeito Amasta, admiro a gestão do Amasta em muitos aspectos, mas reconheço que também existem falhas. Não existe gestão, nem na nossa casa, que é pequena, sem defeito. A municipal também existe. E os erros que são apontados nos ajudam a crescer. Então, eu queria agradecer e pedir desculpas em nome do parlamento por tudo que aconteceu aqui hoje. Porque, como parte desse parlamento, eu hoje fiquei envergonhada das coisas que foram feitas e que foram ditas e que foram expostas aqui nesse parlamento. E acho que são inadmissíveis e nós temos que amadurecer nessa questão. Então, é isso, meus colegas, eu queria agradecer por esse período que passamos juntos. Não, a Interlege. Em agosto, semana que vem, estaremos juntas lá na Interleges. E dizer que eu espero que nós tenhamos mais maturidade no debate, que a gente traga para cá realmente o debate com argumentos legais e deixar de lado a vida pessoal e as questões que às vezes se falam nos bastidores, em brincadeira, e que às vezes são trazidas para a tribuna por falta de argumentos. Então, era isso, aproveitar também para convidar, o nosso prefeito está inaugurando agora a revitalização da Praia da Graciosa, tem um luau, e queria convidar a todos para participar conosco desse luau. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós e que nos dê muita sabedoria e tranquilidade para conduzir o nosso mandato como as pessoas esperam que nós o façamos. Muito obrigada e boa noite. Conceda a palavra à vereadora Wanda Monteiro. Senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, população que nos assiste até esse horário da noite, agradeço pela presença. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para deixar aqui as minhas poucas palavras, mas quero dizer que a todos que foram hoje homenageados, tanto o Osmar do Alibe, tanto ao nome que se deu do Colégio de Tempo Integral Almirante Tamandaré, que foram aí realmente reconhecidos pela história que cada um tem. Eu não poderia aqui deixar de parabenizar o líder do governo, o vereador Major Negreiro, pela a forma que conduziu esse trabalho e que fez com que acontecesse aí essa votação de hoje, e que teve aí o reconhecimento tanto da família do Osmar do Alibe, tanto como a mudança do nome para o do Colégio do Tempo Integral Almirante Tamandaré. E agradecer aos vereadores, tanto da oposição como da base, né, por estar aqui até esse momento, por ter votado, por ter aprovado, dizer que vamos ter aí agora, eu acho que é a última, né, sessão, senhor presidente? Não, semana da Interlege, semana que vem. Semana da Interlege. Mas dizer que eu desejo aí uma boa semana a cada um de vocês. Dizer que alguns vereadores se falaram aqui de perseguição, de achar que o prefeito Carlos Amasta está querendo e que propondo para mudar o nome, mas não existe perseguição. Eu acho que foi um ato aí democrático, tanto atendendo aí a família, né, da Solange do Alibe, e também, né, atendendo aí essa escola de tempo integral, que vai ter aí a parceria da Marinha e que vai se passar a se chamar Almirante Tamandaré. Então, eu desejo aí um bom final de semana a todos e agradeço aí de coração a presença de cada um de vocês e muito obrigada. Conceda a palavra ao vereador Milton Neres. Senhor presidente, nobres
Vereador Negreiros, eu queria dizer a Vossa Excelência que a cada dia tenho lhe admirado pela maneira que está conduzindo, e eu sei que conduzir defendendo a gestão, um colegiado com pensamento diverso, isso independente de ser base ou de ser oposição. E aqui cada um são senhores do seu voto, decide com sua convicção. Não é fácil. Chegar ao resultado do que se pretende de ter aprovação nas matérias, seja elas aquelas que são contra aquilo que a opinião da população, ou aquelas que são a favor, não é fácil. Já fui líder do governo. Mas acho que o diálogo é a única maneira de se construir o resultado. Chutando a canela, não vejo condição nenhuma de poder avançar. Até porque todos que estão aqui são vereadores. Merece ser porque lutaram e tiveram o resultado nas urnas. Só que esta é a única escola, com toda a proposta de se buscar qualquer um dos órgãos das Forças Armadas, ou que seja da Polícia Militar, ou que seja da Guarda Metropolitana, esta é a primeira que está tendo o seu nome, que foi dado, votado por esta casa, seguindo as regras, que está sendo modificada. É a única. Então, talvez o fato de querer a Marinha, e eu quero, ocupando esse espaço, trazendo sua expertise, toda a sua história, para que os nossos colégios sejam cada vez melhor e com regras, com princípios, eu acho que isso não daria motivo de mudar. Mas mudar poderia ocorrer conversando, porque bem diz aqui, ocorreu um conflito em relação a um nome dado pelo vereador Etim, mas chamou-se o vereador Etim e construiu a saída. Mudou-se a questão do tio Carmim? Mudou. Conversando com o deputado Valdemar, para não deixar sequela. Teve o professor Danilo, que foi o secretário à época, essa preocupação, quando fez o compromisso, sabia a lei de 2012. Teve o prefeito, que foi recebido pelo ex-prefeito diversas vezes, inclusive foi importante na implantação do seu empreendimento nessa cidade. Esse mesmo respeito e carinho e gesto, não precisamos ser aliados políticos para respeitar uns aos outros. Não precisa. Eu sou adversário político do prefeito Carlos Amasta. E não é porque sou adversário que ele tem que passar por cima daquilo que eu acredito. Dizer que o Almirante Tamandaré é mais importante do que o senhor Osmar do Alibe, por quê? Dizer que os vereadores pioneiros dessa cidade não são importantes porque talvez boa parte da sociedade não os conhecer e não sabe da sua história? Dizer que os primeiros homens e mulheres públicos dessa cidade, que Deus já os levou e que tem em algumas escolas, alguns prédios, nome, não são importantes? Se fosse o meu pai, um dos homens que mais tenho respeito e carinho, tenho por ele admiração, ele é o meu herói. Se fosse com meu pai nesse dia, eu estaria hoje com o meu coração em pranto. Acho que aquela família também está. Mas já foi feito. Diz aqui o Tiago Andrino que é um novo momento. Acho que é um novo momento. Talvez para que a gente não venha mais passar por essa situação. Espero que daqui para frente o que foi feito, foi feito. Se tiver novas regras, novos critérios, ótimo. Mas o que for feito permanece em respeito aos que fizeram, porque esta Câmara precisa ser respeitada pela nova legislatura que vai vir. Pode não ser mais a gente, mas acho que os que vão chegar precisam respeitar aquilo que foi feito no passado. Mas não quero polemizar mais, mas quero dizer a você, meu líder de governo, e eu queria pedir só mais um tempinho para concluir.
presidente. Eu queria dizer a você o seguinte: não vou ter esse dia como um dia de revanchismo daqui para frente, porque eu acho que eu tenho que ser maior. Às vezes eu tenho divergência com o líder do meu bloco, às vezes eu tenho divergências com componentes do meu bloco, às vezes voto divergindo deles, como ontem votei divergindo deles, não porque não os respeito, não porque não concordo com suas posições, mas porque acho que preciso dar a minha contribuição quando a cidade precisa ser tratada além das minhas diferenças políticas e partidárias. Não sou adversário para fazer tudo contra. Eu sou adversário para ponderar aquilo que eu penso e que eu acho. Estudando, colocando de forma mais técnica possível, mas também tenho minhas posições políticas em que não abro mão. Então, eu não vou levar isso como pessoal, mas eu acho que o que aconteceu aqui hoje dificulta muito. Às vezes, eu estar dentro de um bloco independente e de defender matérias como eu já fui defender. Como já fui procurado por muitos de vocês, inclusive pelo presidente dessa casa, me ajuda na costura, na articulação, para que nós possamos defender. Já fiz isso várias vezes, mas eu sentia que hoje, que não adianta fazer isso. Sabe por quê? Porque quando se não tem resposta ou argumento para aquilo que está sendo questionado, joga-se para a plateia, joga-se pedra na cabeça de todo mundo, e aí eu acho que está estragando uma relação que poderia ser mais sadia. Mas vamos aprender com o dia de hoje. Vou embora para casa e, quem sabe, ou numa outra convocação, porque se for convocado estarei, porque acho que preciso cumprir a minha parte, ou no próximo semestre, quem sabe a gente tentar reconstruir e ter uma relação muito melhor. Feliz, boas férias para todos. Semana que vem, provavelmente, muitos de nós não vamos nos ver mais, e vamos ver se, no mês de julho, nós possamos refrescar a cabeça e voltar com a cabeça no sentido da gente tentar construir um parlamento unido. Muito obrigado. Para finalizar, eu também gostaria de agradecer. Eu acho que, talvez, nesse semestre, nós votamos muito mais em sessões extraordinárias sem remuneração do que as sessões ordinárias do mandato passado todinho. E que mandato passado eu, como líder do governo, aí sentado nesse lugar que Vossa Excelência está, Major Negreiro, passei pelo dissabor, e aqui na condição de presidente, em momento algum, eu tenho isso como artifício para tratar a oposição. Eu vi colega aqui ficar com um projeto de lei 9 meses debaixo do braço e sequer deixar o colega, membro da comissão, discutir. E, de vez em quando, eu percebo que sobe na tribuna e ataca o presidente da casa, ataca a mesa diretora, como se eu fosse o responsável para decidir os votos. Aqui só se aprova quando a maioria vota ou se rejeita quando a maioria quer. Não sou eu, presidente, que defino o que decido. E percebo que a oposição tem contribuído, entendeu? Mas toda vez que tem um projeto polêmico, quer desgastar principalmente a mesa diretora na condição de presidente, e a gente precisa se defender. Quando eu subo na tribuna na condição de vereador, deixo a presidência, eu preciso de fazer a defesa daquilo que eu acho também que é ideal. Eu sou um cara idealista. Eu olho para frente, eu ando em linha reta. E esta casa precisa, realmente, como disse a vereadora Alessi Coimbra, o vereador Mitonero, do Major Negreiro, Vossa Excelência, os que pronunciaram ali, que a gente possa fazer uma reflexão mesmo. É preciso, eu na condição de presidente, atacar o presidente, dizer que ele não está lendo? Que o presidente não respeita o regimento está aqui, é um só de nós todos? Eu quero agradecer a todos os colegas. A semana que vem tem a Interleges, é o processo de modernização da revisão da lei orgânica do regimento interno. Gostaria da participação de todos os colegas. Nós estamos hoje com 240 inscritos e hoje foi mais 64 pessoas. Nós rejeitamos a inscrição para que viesse nesse momento. Então, assim, momento oportuno para que os nossos gabinetes possam aprender com o Senado Federal. Então, não havendo nada mais a tratar, eu encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão, não esquecendo que segunda-feira, 9 horas, abertura na Assembleia Legislativa, 9 horas, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Está encerrada a sessão.